Cell Metabolism 2019. Pesquisadores dos Estados Unidos conseguem, através da inibição de duas vias celulares, levar a replicação de células beta produtoras de insulina a taxas recorde. O caminho para a cura está sendo desvendado. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo e hoje a gente vai falar de um assunto que está sacudindo o mundo científico recentemente. Pesquisadores da Universidade de Nova York, do Hospital Mount Sinai, acabaram descobrindo que a inibição de duas vias celulares poderiam replicar as células beta numa taxa nunca antes vista. E esse resultado não foi apenas conseguido em células de laboratório, também foi conseguido em cobaias. Se você está lembrado do meu vídeo das 8 causas secretas do diabetes, e se você não está lembrado, vale a pena reassistir, eu queimava a língua falando que não adiantava a gente achar uma cura para 8 coisas se a gente mantivesse aquele probleminha da função da célula beta. Pois é, esses caras acabaram me fazendo queimar a língua. E se eu queimo a língua, eu venho falar para vocês que eu queimei a língua. Aparentemente, a gente está conseguindo replicar células beta sim. Mas bem, o que os pesquisadores descobriram? Que usando essas duas moléculas, que a gente vai chamar para fins mais ilustrativos de armina e LY, duas vias celulares eram bloqueadas. E ao bloquear essas vias, aumentava a replicação da célula beta, da célula produtora de insulina. Usando os efeitos especiais, vamos descobrir como que isso acontecia? Eis aqui, depois dos nossos super efeitos especiais, nós temos a nossa querida célula beta junto com o seu núcleo. Nós temos aqui aquelas duas vias que eu já falei para vocês, que elas meio que bloqueiam a replicação da célula beta, que a gente vai chamar de DIRC1A e TGF-beta-SF. Não precisam saber no momento o que é isso, apenas para fins explicatórios, tudo bem? A grande coisa é, elas bloqueiam no núcleo um monte de substâncias que favorecem a replicação da célula beta. Basicamente elas freiam a célula beta de se multiplicar. E aí o que acontece quando a gente joga tanto a armina quanto o LY? Eles também bloqueiam essas duas vias que estão bloqueando. Se você bloqueia o bloqueador, adivinha só o que acontece? Aumenta a taxa de replicação da célula. Não entendeu? A gente explica de outra forma. Imagine então que você é uma criança super feliz, que está lá no parque, jogando sua bola, feliz, espalhando alegria, bem como a célula beta gostaria de estar espalhando insulina. De repente, não mais que de repente, chegam dois valentões, um chamado Dirk e o outro Trevor. Talvez os nomes tenham sido inspirados nas siglas, mas não vem ao caso. E te dão um safanão e roubam a sua bola. Basicamente agora você não consegue mais espalhar alegria. Basicamente a célula beta não consegue mais se reproduzir. Eis que então, olhando tudo isso de longe, vem o Hartman. O Hartman nada mais é do que a Armina, o nosso guardinha do parque. Ele pega e dá um safanão nos valentões. Quando os valentões tomam esse safanão do guarda, eles soltam a bola e você pode continuar brincando e se divertindo. Ficou mais ou menos claro? Muito bem, então vamos descobrir como foi feito esse experimento para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. Basicamente pegaram um pool, ou seja, uma quantidade de células beta de doadores cadáveres. Os doadores já tinham morrido. E desse grupo foram separados em duas grandes quantidades. Vamos chamar aqui um grupo de grupo A, que seria o grupo que receberia então a armina, receberia então as drogas, e o grupo B, que não receberia absolutamente nada, justamente para ser mantido como um controle da taxa de replicação. O que fizeram? Contaram essas células. Ronaldo, colocaram lá o microscópio e ficaram contando uma célula, duas células, três células. Ai meu Deus do céu, acho que eu já contei essa 2 vezes. Não. Foi feito por uma maneira muito mais divertida, chamada citometria de fluxo. Que consegue contar automaticamente quantas células tem em cada amostra.
tendo cada uma delas mais ou menos o mesmo número, é mais fácil de você verificar, inclusive, a quantidade de replicações. Então, colocaram, lembrando, no grupo A, colocaram a armina e o LY, e deixaram por 4 dias. No segundo grupo, colocaram exatamente nada. E ele considerou exatamente uma taxa de replicação de 1. Ou seja, não teve nenhuma mudança no número de células. Foram mantidas todas em cultura e basicamente o número continuou o mesmo. Enquanto isso, no grupo que recebeu a armina, no grupo que recebeu a intervenção, depois de ter passado por nova citometria de fluxo, descobriram que tinha acontecido um aumento celular. Esse aumento, que normalmente só com a armina ficava entre 1,5% e 3%, chegou entre 5% a 8% de 6 das 7 plaquinhas de Petri que foram colocadas. Isso foi incrível. Imaginaram que possivelmente essas células tivessem perdido a capacidade de produzir insulina. E aí fizeram um painel genético e que mostrou que não, as células continuavam exatamente as mesmas. E mais impressionante do que isso, e essa é a grande novidade do estudo, as células continuavam produzindo insulina mediante glicose. Você jogava glicose, elas jogavam insulina para fora. Você jogava menos glicose, elas jogavam menos insulina. Pois bem, essa droga também foi administrada em ratinhos, justamente para a gente conseguir avaliar a eficácia dela em seres vivos e não apenas no meio de um monte de placa de cultura. E olha só, depois de administrar no peritônio, né, aquela membrana que recobre os órgãos do intestino, a quantidade de células beta dos ratinhos também tinha aumentado. E olha só, agora nós tínhamos evidências in vivo, não apenas in vitro. Como nem tudo é perfeito, descobriram que a administração dessas drogas tinha alguns problemas também. Principalmente a armina causava problemas no sistema nervoso central. Ela também fazia com que outras células das ilhotas pancreáticas também fossem proliferadas. Entre elas, a célula alfa, produtora de glucagon, a célula delta, a célula PP e as próprias células ductais. E toda vez que a gente está falando de multiplicação de outras células, não apenas a célula beta, a gente está falando potencialmente de câncer. Acaba sendo alguma coisa um pouquinho grave. E, de qualquer forma, isso acaba sendo uma janela terapêutica muito legal, especialmente para quem tem diabetes tipo 2, mas também tipo 1. Mas o tipo 2 tem uma quantidade maior de células beta para passar por essa replicação. E assim é uma ideia um pouquinho melhor. De qualquer forma, o caminho está aberto. A gente está cada vez mais próximo da cura. Então, a gente precisa se cuidar para que quando ela chegue, a gente esteja inteiro para aproveitar. E é isso aí, pessoal. Sigam a gente então no Facebook, sigam a gente também no YouTube e o link original para o artigo está aí embaixo. Aproveitando aí embaixo, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e fica ligado para as próximas notícias que a gente vai trazer aqui no canal. Tchau!